Bom dia a todos. Eu agradeço a todos a presença. A gente vai estar esperando somente o suboficial Linhares, meu irmão, para celebrar hoje o dia especial de lançamento do livro do meu pai, Wilson Linhares. A gente está muito feliz de estar tendo essa oportunidade aqui na escola. Eu cresci nessa escola, Eu fui aluna desde da quarta série até o terceiro ano, nessa escola. E nesses corredores eu tenho muitas lembranças, Vocês estão crescendo, tendo a oportunidade de crescer nessa escola. E esse é o momento em que a gente vai estar celebrando a leitura, Então eu acredito que aqui, nessa biblioteca, eu passei muito tempo aqui também, estudando e lendo livros. Eu sei que os que vieram, com certeza, são amantes e apaixonados pela leitura, Então hoje é um dia que a gente vai celebrar a leitura, que abre novos mundos. Dentro daquelas páginas, a gente consegue imaginar outros mundos. Isso é muito interessante. A gente também está deixando à disposição quem quiser beber uma aguinha, quem quiser comer alguma coisa ali atrás, E a gente vai começar neste momento. Bom dia a todos. Alô, som? Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Estamos hoje, como a Major Karina falou, nós estamos aqui para o lançamento do livro do escritor Wilson Linhares, Estamos felizes e vamos fazer umas palavras aqui de agradecimento para todos. E desde já eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres, que é o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada a todas as mulheres que aqui estão. E vamos, gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Então, hoje encontramos aqui no Colégio Brigadeiro Nilton Braga, a convite do excelentíssimo senhor diretor do Colégio Brigadeiro Nilton Braga, Major Brigadeiro Intendente R1, Mauro Fernando Costa Marra, e ao Coronel Ricardo, chefe de divisão de ensino, para o lançamento do 5º livro, O Mais Belo Fugor, do escritor poeta Wilson Linhares. A palavra é gratidão. Primeiro a Deus e depois, sem citar nomes, a todos que souberam nos encorajar, sem nunca deixar de acreditar nos sonhos que por Deus hoje se transformam em realidade, o que antes parecia utopia. Estamos felizes com a finalização de um trabalho árduo, bastante gratificante, durante o ano inteiro de 2023. Essa obra literária cristã irá edificar muitas vidas, pois é um livro bem expressivo, de conteúdo imensurável, de sublimar a alma. O escritor Wilson Linhares se esmerou para elaborar com muito carinho, a fim de que o eleitor possa absorver tudo de melhor que o livro inspirado por Deus pretende oferecer. Não é fácil editar um livro físico e colocar no mercado, principalmente nessa nova era de evolução da tecnológica. Hoje podemos falar que somos mais que vencedores, pois a obra está pronta com o título O Mais Belo Fugor, que estamos apresentando para vocês com todo carinho e amor. Eu agradeço por estar fazendo parte da vida do escritor e servir de testemunha diante dos desafios que levamos
que tivemos que superar até desgastes de todo tipo de dificuldade que pudesse afetar nossa saúde. Mas, enfim, sem nunca pensar em desistir, por sentir sempre a presença de Deus, a renovar as nossas forças e avivar a chama da esperança, sustentando nossa fé, que nos mostrava que nada é impossível para o Senhor, onipresente, onisciente, onipotente. Por isso estamos felizes e gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço por estar fazendo parte da vida do escritor e servir de testemunha que tudo que passamos, até mesmo o problema de saúde, mas vencemos. Estamos felizes e gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado ao escritor. Estamos felizes e gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado ao escritor Wilson Linhares a empreitar-se e alcançar sempre o extraordinário, homem, servo e fiel de caráter ilibado. Sou agraciada por um dia ter conhecido e juntos realizarmos grandes projetos. Um deles é este livro, O Mais Belo Fulgor. Obrigada a Deus e obrigada a todos. Amém. Desculpa aí que teve... Também eu vou recitar uma poesia do escritor. É A Viúva de Naim. Uma poesia muito bonita que nós, mulheres, né, somos mães. Então, muitas viúvas ficam sem seus maridos, às vezes perdem os seus filhos. E todos nós. Então, começa assim. Só um momento. Então, é a viúva de Naim. Não. A amargura terrível parece que não vai ter fim. A dor é tão profunda que perdi uma parte de mim. Meu único filho, tão querido, jamais pude imaginar que sua morte de repente também iria me aniquilar. Perdi meu marido, agora se foi o filho do meu coração. E minha vida por dentro está corroída de pavor e aflição. Nesse momento de sofrimento, ninguém pode entender que, na verdade, também eu queria juntamente com ele morrer. Nenhuma esperança do meu filho voltar, alguém poderia me dar. Nada mais tem sentido. Sem ele, ninguém pode me consolar. Só me resta velar seu corpo e o enterro providenciar. Mas no meio do caminho, um homem, com letra maiúscula, parou para com ela falar. Não chores. E eu senti na mesma hora que tudo poderia mudar. E assim, a minha insuportável dor, logo ele tomou para si. E a Deus glorificavam. O grande profeta prometido chegou e confirmou para o seu povo que o Deus vivo nos visitou. Então é isso, gente. É uma poesia do Wilson Linhares, que está no novo livro dele. Poesia de número 21, tá? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o escritor Wilson Linhares. Quero agradecer de todo o coração a presença de cada um aqui e de suas famílias representadas. Muito importante, seus pais estarão assistindo esse momento aqui histórico. Eu agradeço muito a Deus por este momento.
bom dia. Quero cordialmente agradecer a presença e a carinhosa atenção de todos. A apresentação do título da mensagem: apenas uma geração de leitores vai dar origem a uma geração de escritores. Steven Spielberg. E a outra frase: meus filhos terão computador, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Bill Gates. Venho me apresentar como Wilson de Castro Linhares, carioca, data de nascimento 2/1/56, 68 anos, ensino médio, no último colégio que estudei em 2001, cenecista, Capitão Lemos Cunha, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, militar, QMRBOF, residente na Ilha do Governador há quase 45 anos. Pai de 3 queridos filhos tão amados e honrados, ex-alunos do Colégio Brigadeiro Newton Braga, aqui presente, o Herbert Vinícius Valentim Linhares, Karina Raquel Valentim Linhares e ali presente, Monique Evelyn Valentim Linhares. Primeiramente, é de direito imprescindível destacar meus agradecimentos ao protagonista, roteirista, supremo anfitrião e ilustre, proeminente convidado de honra deste evento, Deus. Afinal, toda meritória para quem teve muita paciência com o tempo e comigo ao aguardar 25.157 dias, predisposto a convidar cada um aqui presente neste momento e a todos que irão assistir por este mundo afora, através da live no canal YouTube de Wilson de Castro Linhares, que desde já venho agradecer a atenção de cada pessoa que, por livre e espontânea vontade, nos prestigia com sua preciosa presença indispensável. Quero abrir um adendo, porque quando a gente fala numa live, são 5 continentes que estão assistindo esse momento. Olha que coisa linda, né? Maravilhosa, a tecnologia. Meu amor tem família em Lisboa, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Pará. Quero bem lembrar as irmãs que estão assistindo também, do meu amor, citando nome por nome, mas eles vão saber que nós estamos falando dele, para não correr ou para não incorrer em algum erro ou esquecimento, todos os familiares, meu amor, inclusive os meus irmãos e irmãs que estão assistindo também esta live. Devido à carência de tempo, irei me desculpar por não citar o nome desta intensa lista de cada pessoa que nunca deixou de acreditar nos meus sonhos tão extravagantes. Eu só tenho 25 minutos. Eu trouxe essa relação
de todas as pessoas, por isso que vai passar um pouquinho, uma hora que eu vou ter que citar o nome de todas essas pessoas que acreditaram no meu sonho. Eu vou pedir desculpa, pai, era só 20 minutos, eu vou ter mais tempo, mas devido o tempo ser escasso, vamos pular essa parte, essa relação de todas as pessoas que acreditaram nos meus sonhos extravagantes. Porém, jamais deixarei de agradecer ao excelentíssimo senhor diretor do Colégio Brigadeiro Newton Braga, Major Brigadeiro, Intendente R1 Mauro Fernando Costa Marra, e ao Coronel Ricardo, chefe da divisão de ensino do Colégio Brigadeiro Newton Braga, que nos dá a honra de estar aqui. O brigadeiro se ausentou, mas ele vai retornar, ele já comunicou. Muito importante a ajuda que carinhosamente me fizeram o convite para que pudesse realizar aqui na biblioteca do Colégio Brigadeiro Newton Braga o lançamento do 5º livro, Mais Belo Vigor. Eterna gratidão, simplesmente por serem verdadeiros gentlemen, ao tratarem a minha pessoa com tamanha consideração, honradez, respeito, apreço, dignidade e empatia inaudita. Excelentíssimo senhor brigadeiro, como ele tinha dito e cumpriu, está presente. Em especial, agradecer a Deus pela vida dos meus pais, que foram bênçãos em nossas vidas. Um homem apenas 5ª série, pracinha, ex-combatente, que conheceu o patrono da aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, em Recife, era tenente. E eu não poderia deixar, não está no contexto, eu não poderia deixar que todo mundo assistisse essa live e visse como começou tudo isso. Primeiro Deus, e meu pai pracinha, 5ª série, alfabetizado, foi motorista, brigadeiro Eduardo Gomes, e depois de vários outros brigadeiros, marechal, partiu pouco menos de 10 anos, 96 anos, minha mãe também. Mas ele, na Segunda Guerra Mundial, olha só o porquê dessa geração. Por que dessa geração está aqui presente? E com a presença aqui também do diretor. O meu pai, 5ª série, morava lá na terra do Lampião, Sergipe. A família inteira capinava. E ele tinha 17 anos, passou uma Kombi anunciando: quem quiser servir a guerra, se alista. Ele largou a enxada, correu, e ele já tinha perdido o pai, que era uma família de 11 irmãos, e ele tinha apenas essa idade, ajudava, né? A mamãe dele, minha avó, e ele largou a enxada, correu em casa e falou para a mãe: mãe, eu vou me alistar. Filho, você está maluco, você vai morrer. De qualquer forma, eu vou morrer capinando aqui. Se eu não morrer, eu volto como herói. Ele não voltou como herói. Ele chegou em Monte Castelo, graças a Deus a guerra já estava terminando, ele voltou. Ele trouxe uma lição que fez essa revolução aqui, ó, vocês estão assistindo, sabe qual foi? Por que aqui nos States a alfabetização começa com 3 e no Brasil só pode com 7? Há 8 décadas atrás, se meu irmão tivesse vivo, eu já estou quase na 7ª década, não podia entrar com menos de 7 anos. Hoje já pode deixar uma criança na creche até com menos de 3 anos. E meu pai, em Mesquita, Chatuba, ele falou assim: em terra de cego quem tem um olho é rei. Todo mundo caía de pau em pé em cima dele. O senhor é desse, o senhor está maluco, não pode passar conhecimento para uma criança tão pequenininha. A gente era raquítico. E ele falou assim: olha, uma criança quando nasce só ouvindo papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe, aprende a falar, que dirá ensinar. Para ser sucinto, começamos a ler com 5 anos. Entrávamos no colégio, problema, esse garoto não pode ficar nessa sala. Já falava inglês fluentemente, passou para a Faculdade Federal com 16 anos. Fruto lá atrás, eu não poderia deixar de esquecer de falar da origem desta bênção. Os meus pais foram uma bênção para todos nós. E minha mãe, que naquela época
bullying, né? Vamos dizer, essa palavra é nova, né? Que era Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Imagina meu pai, neurótico de guerra, chegava em casa, queria ver tudo certinho, minha mãe, pode deixar, vou deixar tudo certinho como você quer. Com maior paciência. As mulheres vizinhas falaram assim, eu não quero ser uma mulher assim nunca. Mas se não fosse aquela paciência dela, eu tenho certeza que eles estão no céu, mas estão orgulhosos de estar assistindo isso aqui. Abri um precedente, tá, gente? Me perdoe se eu passar de 20 minutos. Feita a introdução necessária, darei início à mensagem supracitada. Apenas uma geração de leitores vai dar origem a uma geração de escritores. Steven Spielberg. E meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Bill Gates. O título aborda um tema abrangente e bem polêmico para quem acha que a tecnologia vai extinguir os livros físicos e, consequentemente, desestimular a prazerosa vontade de leitura na busca de conhecimento que muito nos enriquece em todos os sentidos. Tudo em nosso organismo, de uma certa forma, se desenvolve. Os neurônios, o cabelo, a unha, até a pedra rochosa. Enfim, é óbvio que a leitura também desenvolve a mentalidade do ser humano. Pensar que parece ser fácil lançar um livro, que depende apenas da questão de tempo, ou talvez só parar, sentar, pensar, pegar uma caneta, papel e começar a escrever, e logo depois lá está o livro prontinho, como num passe de mágica. Ah, bem que poderia ser assim, mamão com açúcar, mas não é. Entretanto, nem eu sei explicar tudo bem direitinho, as melhores estratégias a fim de passar a dica para vocês, porque simplesmente sou autodidata e fico demais na dependência de Deus, que vem me inspirar todos os dias, independentemente das circunstâncias. Como, por exemplo, um belo dia eu estava internado no HFAG, com cirurgia marcada para o dia seguinte, devido a uma trombose, aprisionamento da artéria popliteal. Sem eu saber da gravidade que corria, sério risco de perder a perna ou a vida. Assim a equipe médica comunicou à família. Me lembro bem que estava no segundo andar, em um quarto com vista a uma linda paisagem, onde avistei as gaivotas a sobrevoarem, exibindo-se vagarosamente durante o despontar da manhã esplendorosa, diante de uma vegetação regada por gotícula de orvalho, onde o céu anil estampava algumas nuvens parecidas com flocos de algodão. Ao viajar na minha imaginação criativa, comecei a descrever a sensação de me sentir como uma gaivota a flutuar na infinitude do universo. Foi então que eu ouvi sussurrar a voz de Deus: pegue a caneta, o papel e comece a utilizar o dom que vem do alto, literalmente. E ao concluir as 15 estrofes do poema Gaivota, minha alma ficou maravilhada, em êxtase absorta, como se eu estivesse a levitar.
e pudesse fazer o corpo flutuar ao ar livre. Esse poema é um dos livros da trilogia, a saber, Prolífera, Prolífera, está aqui, mas a trilogia Preciosidade, que foi lançada em 2021 em Belém, Equilíbrio, e agora esse que está sendo lançado. Vale a pena ler esse poema. Um médico que estava presente tinha batido no meu ombro umas 2, 3 vezes para fazer aquela visita, para recomendar: olha, você tem que fazer assim, essa sua cirurgia vai ser bem cedo e tal. Eu não vi, nem senti. Ele deu 4 passos, me lembro que foi o capitão, esqueci o nome dele, deu 4 passos, ficou assim, alguns segundos, talvez minutos, e eu ali absurdo. Quando eu terminei a primeira estrofe, eu virei, ele falou: o que houve contigo? Eu estava no outro mundo, estou falando aqui, estou te chamando aqui, estou visita para fazer vários quadros, e você aí escrevendo. Aí eu falei assim: então, doutor, vê essa primeira estrofe aqui. Ele deve estar assistindo também. Capitão, esqueci, acho que foi Walter. Chegou a ser brigadeiro, diretor aqui no HFAG. Depois foi diretor do Central. Olha só, que coisa interessante. Gaivotas. Está nesse livro, da trilogia, tá? Preciosidade. E é interessante que é bom lembrar que essa trilogia, eu fiz uma dedicatória para esse prolífero para meus pais. Está o retrato aqui dos meus pais. Já estou no céu. Aquele ali para meus filhos. E o Equilíbrio para o meu amor. E agora para meus netos, que estão aqui presentes, esse 5º livro. Se Deus me der um pouquinho mais de saúde, quem sabe meus bisnetos. Amém, né? Olha só, Gaivota. Não posso de jeito nenhum perder aqui, isso aqui. Não posso perder isso aqui. Isso aqui é lindo demais, gente. Entre tantas nuvens, em gotas, bailam em círculos as gaivotas, brincam sem limites de espaço, cada uma ocupa o seu pedaço de espaço sem medida, que permite voar desimpedida, a fim de bem no íntimo adentrar e um novo horizonte encontrar. A gaivota tem bastante facilidade de se deslocar com mobilidade. A adulta comanda as manobras. As asas parecem ser pálpebras. Quando longe almeja alcançar, o rumo mais elevado quer alçar. Correntes opostas vão encarar. Vento que sopra, pode amparar. Gaivota segue, transcende o além, inspira liberdade que me faz bem. Em suas asas se concentram a força, avançam e nada há que a impeça. Gira o mundo apenas em voar. Meu olhar tenta só acompanhar. Nas alturas ficam mais distantes. Faz-me sonhar por um instante. Pensamento até pode se elevar e um diferente mundo desbravar, para espalhar imensa harmonia, vindo a causar mais homogeneia. Gaivotas que estão a sobrevoar
tem a leveza que fazem flutuar. A minha alma também quer levitar, e nada acontece se não acreditar. O dia pode estar muito cinzento, mas não influencia pensamento. Tempestades surgem de repente, nem assim vou ficar descontente. Adversidades me ensinam a viver, pois sei que Deus pode me prover. Cada vez fico mais forte nas lutas. Vitórias são para as pessoas resolutas. A ciência está terminando. Cada momento tem devido tempo para aperfeiçoar nosso sentimento. Enquanto a gaivota traz inspiração, sinto Deus agir em nossa proteção. Desde cada criatura que me fascina, das mais queridas e as da medicina, elas sabem cuidar bem da minha vida, que em vida fica bastante agradecida. As gaivotas deixam pequenas lições que trazem reflexões aos corações. E se para Deus as aves são preciosas, as criaturas que ainda são mais graciosas. Posso imaginar na minha concepção que entre as gaivotas não há solidão. E quanto mais estiverem bem juntas, podem desafiar possíveis tormentas. Todo o universo manifesta o esplendor da obra perfeita do Eterno Criador. Dá para ver o nosso Deus se revelar em tudo o que faz, jamais deixa de zelar. Mas ficou aquela curiosidade: o que aconteceu com a minha cirurgia? Porém, no dia seguinte, fui o primeiro a ir para a sala de cirurgia, prevista para durar 5 a 6 horas. E quando fui colocado na maca, eu via uma mão luminosa no teto a me acompanhar, até ficar sob o efeito da anestesia. Querem saber o que aconteceu? A cirurgia durou apenas 2 horas e 40 minutos. De maneira surpreendente. Assim que acordei, ouvi os médicos ao meu lado dizendo: nunca havia acontecido esse milagre. Todas as áreas obstruídas, que nem poderíamos mexer, foram desbloqueadas de forma sobrenatural. E aqui estou presente, juntamente com a família, realmente testemunha verdadeira desta divina história. Pergunta que não quer calar. Eu falei e quase não disse nada sobre o livro em lançamento hoje. Então irei ler para encerrar o poema número 1, Pastor Linhares. Eu, como sempre chamei ele de meu amor e Binho, é difícil até uma hora dessa falar sobre a patente e a função dele, mas eu tenho que me acostumar. Binho, o que é Binho, cara? Não, ele é suboficial que serve, ele vai fazer a apresentação em Guaratiba. Eu agradeço carinhosamente pela presença de vocês. Aqui eu passo a palavra ao meu filho. Minha permissão, Major Brigadeiro. Suboficial Linhares, suboficial músico da Escola de Especialista, mas que um dia estive sentado onde vocês estão sentados. Estive sentado como aluno, e ninguém que se coloca ensinável pode liderar algum dia. Primeiro nós aprendemos com aqueles que já percorreram a estrada antes de nós, a estrada do conhecimento. Então, já entrei aqui, né, no Colégio Brigadeiro Newton Braga,
no ensino fundamental, eu tinha a idade de vocês, e me formei no ensino médio, me formei em 95. Eu tive o privilégio de estudar aqui e ter acesso a ensino de qualidade. Os melhores professores, melhores diretores, melhores coordenadores. E desde muito cedo, aprender as bases do valor, da disciplina, da coragem, do patriotismo. E até mesmo, pessoal, quando a gente tem a idade de vocês, eu já tive, acreditem, quando a gente passa por todo esse treinamento de ordem unida, eu passei ali, meu olhinho brilhou, porque eu me vi naquelas crianças pequeninas ali, aprendendo sentido, descansar, cobrir, e sendo cobradas ali do alinhamento, cobertura. Eu estava revivendo através dos olhos de vocês. Aparentemente parece que é algo simples demais e não faz sentido hoje para vocês. Também não fazia na minha época. Muito lá na frente, quando a maioridade vem, a maturidade vem, a gente vai começar então a dar razão para os nossos professores, razão para os nossos pais. Eles têm razão. Aqueles que estão cobrando hoje disciplina e hierarquia de vocês, sabem, porque já começaram a trilhar essa caminhada antes, muito lá no futuro. Depois que eu me formei em 95, entrei no UFRJ como músico, nunca ia imaginar que eu ia na escola de especialista reforçar valores que eu já tinha aprendido quando era criança no colégio Brigadeiro Newton Braga. É tudo uma continuação. E quando eu estava ali, o lema da Escola de Especialistas de Aeronáutica, que é o maior curso, escola técnica da América Latina. Nós temos muitas portas para você incursar na Força Aérea Brasileira. Nós temos aí a EPICAR, com a idade aí, a partir do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental, você já pode prestar concurso, né? E o sonho aí dos meus filhos, eu tenho um filho de 13 anos, cadê filhão? Henrique, esse bonitão aí, já está no preparatório, ele está com 13 anos, nós já estamos colocando ele no preparatório para EPICAR. E o Rianzinho, que tem 9 anos, nós também temos esta carreira aí, que é uma carreira a qual eu tenho muito orgulho de estar seguindo. E que na época nós não tínhamos o acesso à informação que nós temos hoje. A internet estava começando ainda. A gente olha aqui essa tecnologia, né, toda, esse amparato, o acesso à informação que vocês têm. Na época era tudo mais difícil. Eu tenho meus sobrinhos também, eu tenho o Miguelzinho. Miguel está com quantos anos, Miguel? 11, também está fazendo um preparatório para EPICAR. E também meu Nicolas ali, que é o sobrinho, também está fazendo preparatório para EPICAR. Se esforcem desde já. É uma carreira brilhante. Eu tenho hoje 23 anos de Força Aérea. O João Brigadeiro olha para mim ali, o coronel olha para mim ali como se fosse uma criança. Fala assim, tadinho, né? Eles estão quase à beira aí de 50 anos. Foram para a reserva e retornaram por amar a Força Aérea, por acreditar que esses valores você não encontra em qualquer outro lugar. O militarismo ainda eu estava vendo aqui um pouco das bases do Newton Braga, né? Foi fundado em 1955 e leva o nome Brigadeiro do Ar Newton Braga, importante militar da Força Aérea. Essa renomada instituição tem o objetivo de oferecer educação e qualidade, aliando tradição e inovação. É tradição, a gente não pode abrir mão dos valores que os nossos pais lançaram, não é? Para você chegar em casa hoje, quem tem pais vivos aqui? Seja suporte para os seus pais. Hoje eu posso olhar para o meu pai, eu já tive a idade de vocês. Nessa idade a gente pensa que sabe tudo, né? A gente acha que os nossos pais não sabem nada. A gente esquece que foi eles que nos ensinaram a falar, a andar, né? Eu já fui assim também.
Então, quando chega a minha idade, a gente olha para eles com outro olhar, um olhar de admiração. E eu começo a olhar que eu não teria condição. Veja, hoje eu tenho pós-graduação. Ele me deu bases, mesmo sendo autodidata, né, nos deu bases para fazermos faculdade com muito esforço, tudo com muito esforço, né? Minha irmã, que também se formou na academia, minha outra irmã que é formada em enfermagem, mas veja que as bases foram lançadas lá. A gente agora olha com um olhar de admiração para os nossos pais, e eu vejo que com a formação que eu tenho hoje, eu não teria condição de escrever 5 livros, né? Com a qualidade, a quantidade de páginas e conteúdo. Então, eu desafio vocês, não é, a chegar em casa e fazer uma leitura dos seus pais, porque eles são livros. Cada um de nós somos livros escritos pela mão de Deus. Olhe para os seus pais com pessoas mais experientes. Eu tenho certeza que um dia vocês sentirão saudade deles. Então não deixe para valorizá-los depois que eles se forem. A maior parte desses escritores aqui, que você pode pesquisar, desses livros, a maior parte estão mortos. Boa parte deles. E boa parte deles só foram reconhecidos depois da morte. Existe uma música, meu filho gosta muito, que fala flores em vida. Por que a gente deixa para dar flores às pessoas depois que morrem? E por que a gente não dá flores enquanto elas estão vivas? Por que a gente não honra os nossos pais enquanto eles estão vivos? Por que a gente não diz para as pessoas que nós amamos enquanto elas estão vivas? Porque depois que a morte passa, talvez seja tarde demais. Nós podemos até entregar flores, mas esse amor não pode ser mais percebido. Então não deixe passar a oportunidade de você entregar flores aos seus pais enquanto eles estão vivos. Entregar flores a quem você ama e dizer que você ama enquanto estão vivos. Hoje poder então apresentar essa obra do meu pai é poder oferecer para ele flores enquanto ele está na tenra idade aí de 68 anos. E alguém já disse de que para que você tenha uma vida bem vivida, você precisa então escrever um livro, né? Plantar uma árvore, né? E tem que só faltando mais um. Eu até escrevi aqui que eu achei interessante. Ter um filho, né? Então você teve 3 filhos, escreveu 5 livros. Tomara que você tenha milhares de plantas para plantar. Sim. Mas esse livro para mim hoje representa o livro do meu pai. Se caso eu errei ao longo da minha história em não reconhecê-lo como um gênio, eu tenho a oportunidade de fazê-lo enquanto vida. Dizer que esse dom que foi concedido por Deus é um dom raro, preciosíssimo. E todos nós precisamos de poesia, pessoal. Nessa dura realidade que a gente tem vivido, um filósofo chamado Heidegger, ele disse: nós precisamos de arte para não morrer de realidade. Nós vivemos tempos de realidade tão dura. Nós colocamos a nossa esperança em pessoas, em política, em ideologias, em filosofia, e a realidade fica muito dura, muito exigente. Se de repente você está no hospital e consegue olhar para fora e ver beleza na criação, isso muda o seu dia, isso muda a sua perspectiva. E a poesia, o olhar poético é necessário, porque enquanto houver amor, enquanto houver emoção, a poesia ela vai ser fundamental para a nossa existência. Você vai continuar, você vai precisar olhar a realidade dura com um olhar poético, para que a sua realidade se torne mais leve. Eu tive a minha válvula de escape na música. Quando a gente é adolescente, a gente tem raiva de tudo, indignado com tudo. Você precisa de uma válvula de escape. A arte é uma excelente válvula de escape. De você imprimir em um desenho, no escrito, né, o seu sentimento, na música. Né? Quando você está gostando de alguém, né,
Acho que aqui não deve ter isso não, né? Você escreve uma música, você escreve uma poesia. Certamente você vai chamar a atenção de uma moça virtuosa com uma poesia cortês, né? Aliás, hoje, no Dia da Mulher, né? Gostaria de deixar uma homenagem para vocês. Eu expressar minha admiração e gratidão por todas as mulheres incríveis que fazem a diferença em nossas vidas diariamente. Esse é um dia para celebrar as conquistas das mulheres em todas as áreas da sociedade, para reconhecer a sua força, coragem e determinação. As mulheres têm desempenhado papéis fundamentais ao longo da história, contribuindo de maneira significativa para o progresso da humanidade. Elas são líderes inovadoras, educadoras, cuidadoras e muito mais. Eu tenho uma mulher incrível, eu casei com uma mulher incrível, eu sou filho de uma mulher incrível, e todas elas merecem essa honraria. Dá origem à palavra poema. Esse versículo está dizendo, porque somos poema de Deus. Cada um de nós somos poemas escritos pelo poeta que é Deus. E essa relação entre Deus e nós é uma relação de autor e obra-prima. Cada um de nós somos uma obra-prima que Deus está escrevendo. Na vida de vocês, vocês têm o maior aliado que vocês poderiam ter, que é o poeta que tem escrito a vida, a história de vocês. E se vocês andarem em aliança com esse autor da vida, então o futuro de cada um de vocês é muito promissor. Não haverá limites que vocês não possam alcançar. Meu agradecimento à direção do Colégio Brigadeiro Newton Braga. Trago também um forte abraço dos alunos veteranos, que até hoje vocês são lembrados e honrados pelos alunos que passaram por essa escola. Vocês nem imaginam. Cada um dos alunos, eu me formei em 95, nós temos um grupo de WhatsApp que nós honramos cada um de vocês, falamos bem cada um de vocês, independente de quando. Eu acho que até de quando nós nos formamos aqui, cada aluno sai daqui apaixonado por cada um de vocês e pela obra que vocês têm feito. Vocês, é verdade que Deus é o poeta, mas Deus, ele tem usado homens como lápis. O Senhor, cada um dos senhores são lápis nas mãos de Deus, do poeta. E juntos, numa aliança, os senhores têm escrito as nossas histórias, a história de cada um de nós aqui. E assim como eu, depois de tantos anos longe do Colégio Brigadeiro Newton Braga, vocês terão a oportunidade de retornar aqui para agradecer. O meu muito obrigado. E a salva de palmas nesse momento é para os senhores. Depois de tantas lembranças, né? Abandonei meu discurso ali para citar que realmente a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, né? Eu sei que vocês estão com as cabecinhas ali com muitas dúvidas, e a leitura é um grande universo para a gente poder se descobrir, né? Se conhecer. Então eu queria finalizar esse momento em comemoração também ao Dia da Mulher com um poema que mais me toca o coração, um trechinho só, que foi dedicado para minha avó. Vou finalizar com ele. Só um trechinho, na verdade não vai ser tudo. Seu sorriso, dia e noite, fez meu mundo brilhar. Queria ter os abraços de quem sabia me ninar. Enchia em seu seio leite e mel para me sustentar. Majestosa mulher que de mim quis bem cuidar. Eu me nutria do melhor, de tudo que nela existia. Por causa de sua empatia, eu a amava a cada dia. Até o tempo perpetua a honradez dessa dinastia. Nosso lar subsistia porque resistia com harmonia. Obrigada. Obrigado. Eu não queria falar no início do dia tão importante como hoje, tanto quanto muito mais se imagina. A progenitora
que me colocou no mundo, colocou vocês no mundo, está de parabéns. Dia Internacional da Mulher. Mulher Internacional. Todos vocês, filhas que um dia serão mães, e mães que estão sendo representadas por vocês aqui no colégio, que provavelmente vai assistir essa live. É só depois entrar no nosso canal YouTube, Wilson de Castro Linhares. Acontece tantas coisas que há 2 dias eu fiquei pensando assim. Uma pessoa falou assim para mim: Deus abençoa tanto, mas tem outros que carregam no colo. 68 anos para ouvir isso de uma pessoa que eu conhecia há 2 semanas. Muito bem, posso dizer que foi ela, junto com meu amor, que preparou Coffee Break. E essa pessoa eu conhecia há 2 semanas, lá no Zumbi. Eu não tinha falado nada sobre ela, nada com ela, quer dizer, sobre a nossa vida e a nossa dificuldade de se fazer o coffee break, porque eu sou leigo, né? Eu pensei que o coffee break fosse, entra um churrasquinho, tô brincando, gente, entra uma coxinha, entra isso aqui, depois ela falou: seu Wilson, para de pagar mico, coffee break, é isso aí que vocês estão vendo, eu faço para você. Se eu não citar o nome dessa pessoa e não trazê-la aqui, vocês não vão acreditar. Detalhe, 2 semanas. Há 1 semana eu encontrei um jornalista no corredor esportivo, porque meu pai sempre falou: você tem que ser um homem honrado, não basta só falar, tem que provar. Com exceção de alguns demagogos, né? Cheio de falácias. Não gosto. Eu chego a ser até exagerado em querer provar. Mas as pessoas às vezes não sabem, pensam que eu estou querendo me esnobar. Não, vocês não vão acreditar. Eu encontrei esse homem no corredor esportivo há 1 semana. Eu quero deixar isso registrado, sabe por quê? Aquela irmã que está sentada lá atrás, que eu peço ela por gentileza para chegar aqui até a frente, do céu. Ela é do céu porque é do céu, mas ela é da terra. Muito bem. Eu estava no corredor esportivo, como quem me conhece, tem um vizinho nosso lá, que mora lá no nosso condomínio, que é o Serginho. Ele me reconheceu porque um belo dia eu estava com a camisa do Botafogo. Ai, meu Deus do céu, Botafogo. Eu te conheço, cara. Uma vez eu não estava passeando no corredor com a camisa do Botafogo, ele descobriu. E agora tem câmera, né, que você descobre o retrato de qualquer um. Pela minha camisa, Botafogo, ele descobriu. Deixa eu contar. Esse homem no corredor, a gente estava na última volta, porque a gente costuma fazer umas 10 voltas. E eu e meu amor andando, de mãos dadas, como sempre. Eu vejo esse gigante carregando a filhinha de 1 ano, todo curvado, criancinha pequenininha, e ele assim na frente ajudando a criança a dar aquelas primeiras passadas. Eu de longe comecei a rir, brincando com ela. Eu, como sou uma pessoa muito cômica, alegre, gosto de conversar, brincar com todo mundo. A mesma brincadeira que eu falei para ela, eu falei para ele numa distância de 200 metros. Olha aí, a personal mirim guiando o gigante. Falei em voz alta assim. Ele parou, olhou, começamos a conversar. Sou jornalista. Cara, pânico que eu estou. Faltam alguns dias para a live e eu não encontrei. Alguns assumiram, desistiram no meio do caminho. Aí ele falou assim: eu faço para você. Olha a simplicidade. Eu faço para você, pô. Não tem dinheiro não, cara. Faço para você. Quero agradecer, aplauso para ele e para essa vez. Ainda existe pessoas assim. É muito fácil quando se tem din-din, até que rimou, né? Uma pessoa para largar tudo, a esposa dele assumir esses dias que ele tem vindo aqui, eu ouvi juntamente com outra pessoa que foi o Luizinho. Uma satisfação estar aqui, eu acho. Para vocês, então, tão jovens aí, ver pessoas, né, já com alguma idade, né, dando um exemplo desse para vocês, né,
Eu estou um pouquinho abaixo, pouca coisa abaixo, a gente perceber a alegria, a satisfação, e vamos dizer assim, a vontade de querer produzir alguma coisa, né? A senhora, né, que esteve aqui, fez um poema tão bonito, né? E de viva voz ali, pela leitura, como o próprio senhor Wilson falou, a gente às vezes esquece a idade, a leitura ajuda bastante. Então acho, além do momento que é da apresentação do novo livro, né, que são 4 livros escritos, quase 75, né? Então, dedicado aos netos, mais um livro 5, a gente não chega a isso aí de uma hora para outra, né? Quantos desejariam escrever um livro? Eu gostaria muito de escrever, mas infelizmente eu ainda não tenho essa capacidade. Parabéns, seu Wilson. Todos temos. Para isso. Essa inspiração vem de dentro. Sim, é verdade. Mas parabéns a todos, tá? Parabéns ao senhor, parabéns aos filhos, o filho também foi muito bonito, tá? Parabéns aos exemplos que o senhor falou também, de que não podemos só contar com dinheiro, né? A gente tem que contar com a boa vontade das pessoas, né? Esse exemplo para vocês, tá? A vida não é só dinheiro, tá? A vida é o exemplo, aquela contribuição que a gente dá. Às vezes coisas bobas, né? Ajudar alguém a atravessar a rua, a carregar uma bolsa, né? Ajudar até a tirar uma foto, não custa nada, né? Tá bom? Então acho que é um exemplo para vocês. Para mim ali foi um exemplo, já estou com 60, já cheguei aos 60. Então eu imagino que para vocês seja mais ainda. Fiquei feliz, seu isso de coração, fiquei feliz ali de ver a satisfação do senhor em estar falando ali, estar comentando sobre o seu livro, sobre sua vida, e o exemplo que o senhor deu para os seus filhos, né? Então acho que é um exemplo que a gente pode ter o prazer de estar aqui assistindo. Peço desculpa por não ter chegado antes, mas fiquei feliz ali em estar participando, em ouvir tudo que o seu filho falou. Sua filha me cortou um pouquinho, porque o filho falou tudo, né? Não deixou muito, né? Mas falou lindas palavras. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui presente. Parabéns aí mais uma vez a toda a família, a todos os amigos que colaboraram. A gente sabe que, infelizmente, hoje a gente não tem esses exemplos, mas temos que começar a ter mais, não é isso? Um abraço para o senhor, parabéns, tá? Eu não estava presente, mas eu vou repetir. A forma como ele me tratou, eu posso dizer com sinceridade, é o que o Criador faz com o ser humano. Acho que deu para falar muito, eu gosto de falar muito assim, a minha retórica é metafórica, quem estuda muito filosofia e os grandes gregos. O Criador trata todo mundo indiferente, quer dizer, sem diferença. Então eu posso usar uma expressão sem discriminar, sem excluir ninguém. É uma forma muito natural de você ver o ser humano com empatia, que como se eu estivesse no lugar dele e ele no meu lugar. Essa é a empatia. Ele não me olhou assim de cima para baixo, não procurou me discriminar pela minha patente, não procurou dizer não, que tem pessoas que falam não antes de você fazer a proposta. E ele simplesmente me intimou. Eu é que quero não só você, mas os seus filhos. Eu ainda falei com o brigadeiro, a minha filha vai ser difícil, chefe, está retornando depois do casório, férias, depois... E o meu filho músico, para liberar o meu filho, nem para resolver o problema dele. Aí o brigadeiro falou assim, deixa comigo, eu conheço o comandante deles. Agora de brincadeira com ele, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deu para entender? Então, eu quero agradecer por essa gentileza deste homem que é o exemplo da Força Aérea Brasileira. Agradecer a presença do Major Mário ali também com sua esposa. Também, ali ó, a doutora, já expliquei. Mas Deus acima de todas as coisas. É um orgulho eu poder estar hoje aqui presente. Sabe por quê? Foi tudo planejado por Deus. Quem que decorou quando eu comecei a falar? O anfitrião, o roteirista, que ele chegou agora no final, o roteirista que teve paciência de aguardar 25.175 dias. Aí vocês vão perguntar assim, pô, que cara maluco que esse cara faz?
68 anos de vida e 9 de vida uterina. Soma tudo isso aí para aparecer. Se não dá isso. Vida uterina, não pode esquecer disso. Gente, vocês devem agradecer até pela vida de vocês. Charles Chaplin. Eu aprendi isso quando estava com 16 para 17 anos. Eu não tenho o costume de cobrar muito dos nossos pais, né? Porque não me dá um tênis de marca. São 7 em casa, eram, porque um já faleceu, aquela cobrança. Aí eu li, olha ali a importância da leitura. Charles Chaplin. O dia pode ser como você quiser, acho que o título é esse. Você pode reclamar que está chovendo demais, alagando, a teoria do caos, ou agradecer a Deus, porque Deus está regando aquelas florestas altas, gigantescas, que até 2 metros dá brigadeiro regar, agora 20 metros não dá, e Deus vai lá e trouxe a providência. Você pode reclamar dos seus pais, que pouco fizeram por vocês, ou agradecê-lo por eles terem te colocado no mundo. Sabe o que isso significa? Filhos e filhas, não reclame dos seus pais, não. Vocês já estão no mundo, corre atrás. Meu pai só tinha 5ª série. O conhecimento que ele passou para a gente foi o suficiente. Um pouquinho que eu passei para ela. E ela agora, os seus filhos querem passar mais. E é assim a geração, essa é a evolução. Cada século, cada geração, a gente se evolui. Então, gente, olha, muito obrigado por esse momento. Agradecer primeiro a Deus acima de tudo, por esse homem que permitiu que a gente pudesse estar hoje junto, reunido. E ele, eu creio que não se decepcionou. Acho que vai estar assinando os livros.